Olá, bom dia, cara alunos cinecistas. Meu nome é Matheus, sou professor de Sociologia da rede. E hoje eu vou estar com vocês aí dando algumas dicas a respeito do Enem, usando inclusive o ENEC e algumas questões do ENEC para isso. Queria falar que, tipo, durante todo o ano vocês se prepararam, então que vocês precisam fazer essa prova com calma. A prova do Enem não é uma prova difícil, mas é uma prova muito, muito cansativa. Então, tipo, o que é necessário? Dar uma descansada e ir fazer essa prova com calma, ler com atenção os textos e assim por diante. Preparados vocês estão. Durante todo o ano vocês se prepararam, então é só ir e mostrar esse conhecimento que vocês tipo, adquiriram durante todo esse ano. Então vamos lá, vamos começar aí resolvendo uma questão, tipo, propriamente do ENEC. E como começar a resolver a questão? Aí é a primeira dica aqui. Toda questão, pessoal, normalmente, principalmente, ou normalmente as ciências humanas, são questões que têm textos muito grandes. Você vai chegar e já vai ler no texto, como aqui, por exemplo, Durkheim, os autores clássicos da sociologia? Não, você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Primeira coisa, se o texto tiver referência, você vai começar pela referência. Por que pela referência do texto? Porque a referência do texto vai te dar a ideia ampliada do conteúdo tipo, que vai ser trabalhado. Depois, você vai para o texto, assim que você leu a referência? Não, também não. O que você vai fazer? Você vai ir para o comando da questão. Por que para o comando da questão? Enquanto a referência vai te dar uma noção ampliada a respeito da temática, o comando da questão vai colocar o foco de análise onde é necessário, tipo, onde eles vão cobrar de vocês. Por quê? Daí quando você ir lá para o texto, você já vai ler tipo, o texto enfocado. Então aqui, nesse caso aqui nosso, como a gente vai começar? Vou para o texto? Não, eu vou começar... Tem referência bibliográfica o texto? Não. Então eu vou por onde? Vou começar pelo comando da questão. O comando da questão é o seguinte: advindo de uma tradição positivista e funcionalista, seu método de análise parte. Pronto. Então, o que ele está perguntando a respeito para vocês? Ele vai querer saber um método de análise de algum dos autores. Normalmente, dos autores clássicos das ciências sociais, quando for cobrar método de análise de vocês. Agora sim, eu tendo a clareza do que vai ser me exigido, agora eu vou para o texto e vou ler em que medida esse texto ajuda ou não, tipo, a respeito dessa questão. Então vamos lá. Durkheim, um dos autores clássicos das ciências sociais, possui como um dos seus principais conceitos analíticos o conceito do fato social. Principal noção aí a respeito do Durkheim, de onde ele deriva toda a teoria dele. Tanto que define a sociologia como um estudo dos fatos sociais. E agora eu vou ler o comando da questão. Advindo de uma tradição positivista e funcionalista, seu método de análise, é isso que ele quer saber. Nota, o texto não vai dar grandes ajudas na resolução, porque o texto não falou do método de análise do Durkheim. E sim, tipo, o que ele tá falando? Ele está dando uma pincelada geral a respeito do Durkheim. Então vamos lá propriamente para as alternativas. E aqui é a segunda dica a respeito de como resolver a questão. Eu sei que é chato, eu sei que a prova é cansativa e assim por diante, mas para a gente evitar erros e problemas, todas as alternativas, leia conjuntamente com o comando. Então, como que é a maneira correta aí da gente ler? Vamos começar assim, ó. Advindo de uma tradição positivista e funcionalista, seu método de análise parte da sociedade simples a fim de explicar as sociedades mais complexas. Me parece que, tipo, essa alternativa não tem erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcaçãozinha, porque me parece que ela está tudo ok nessa alternativa. Mas a prova do Enem, eu tenho as questões certas e as questões que estão mais certas. Então, tipo, eu achei que essa está tudo ok, eu já vou para a próxima questão? Lógico que não. O que eu vou fazer? Eu vou continuar lendo. Vou vir aqui e vou começar a ler agora a segunda alternativa? De uma análise interpretativa da sociedade? Não. Eu vou fazer o quê? Vou reler o comando e reler a alternativa. Por quê? Ao reler o comando, isso, tipo, não deixa que eu cometa erros durante a resolução da questão. Então, eu vou continuar lá. Advindo de uma tradição positivista e funcionalista, o método de análise do Durkheim analisa parte de uma análise interpretativa das sociedades, já que é impossível alcançar verdades. Nota, lá no exercício está falando que ele é positivista.
Todo positivista busca leis de funcionamento da sociedade. Então, busca verdades, caros estudantes. Então, essa aqui não pode ser. Por quê? Está falando que é impossível alcançar verdades. Então, essa daqui, eu vou fazer um xão lá, porque essa não me interessa. E vou continuar lá. Vou ler a alternativa C? Não, eu vou ler o comando para depois ler a alternativa C. Advindo de uma tradição positivista e funcionalista, seu método de análise parte de uma análise dialética da relação indivíduo-sociedade para chegar às leis sociais. Vamos ver. As leis sociais é o que eu estava falando. Todo positivista busca as verdades, as leis das sociedades. Onde está o grande problema dessa questão? É colocar como uma base dialética de análise. O autor que vai discutir e que vai ter um método de interpretação da realidade com base dialética vai ser o Marx. Então, essa aqui também não podemos considerar como verdadeira. Apesar de uma parte da questão ser correta. Mas a gente tem outra parte aí que invalida essa questão. E vamos continuar lá. Advindo de uma tradição positivista e funcionalista, seu método de análise parte dos indivíduos para chegar às consciências coletivas das sociedades em questão. Qual que é a grande questão que está posta aí? As consciências coletivas próprias e conceitos do Durkheim, os conceitos durkheimianos. Mas a grande questão é que o método durkheimiano, ou a análise durkheimiana, não parte do indivíduo, e sim parte da sociedade, e não do indivíduo. Então, essa também não pode ser. Porque o autor que vai ter como foco de análise o indivíduo, ou vai priorizar o indivíduo como foco da sua análise, vai ser o Max Weber. Vamos continuar aí, e vamos ler a alternativa E. Advindo de uma tradição positivista e funcionalista, seu método de análise parte da sociedade na busca de leis imutáveis, existente necessariamente nas sociedades simples e complexas. Onde talvez aí, ou, o que essa questão está falando? Ele vai partir da sociedade? Vai partir da sociedade. Na busca de leis? Sim, na busca de leis. Mas necessariamente as leis que existem numa sociedade simples vão existir na sociedade complexa? Talvez não. Durkheim talvez nunca colocou isso. Então aí está a grande questão. Talvez leis que existam aqui não possam existir aqui e vice-versa. Então aí que está o erro dessa alternativa. Então vamos colocar lá. Vamos supor que você não lembrasse do método durkheimiano. Se vocês tivessem prestado atenção ou ido devagarzinho desmiuçando as alternativas, vocês iam chegar facilmente na resposta que a alternativa ou o gabarito correto seria a alternativa A. Tudo bem, pessoal? Então, o que o Durkheim vai ter como método de análise? Ele sempre vai partir do quê? Das sociedades mais simples até chegar às sociedades mais complexas. Aí, pessoal, eu preparei para vocês algumas noções básicas, alguns dos conceitos mais básicos do Durkheim. Dentre eles, o conceito que vocês não podem esquecer jamais do Durkheim para fazer qualquer prova e assim por diante, é o conceito-chave dele, que é o de fato social. Esse conceito de fato social possui 3 características conectadas. Que 3 características são essas? A coercitividade, a exterioridade e a generalidade. O que significa? Pessoal, a gente separa isso em 3 elementos para ficar mais fácil de entendimento. Essas coisas estão interconectadas. O que é a coercitividade? É a pressão social que o indivíduo vai sofrer para entrar dentro da moralidade ou os padrões morais daquela sociedade. O que é a exterioridade, pessoal? Tem a ver com o quê? Tem a ver com o que vai de fora, ou o que vem do exterior em relação ao indivíduo. Por exemplo, o indivíduo, quando ele nasce, ele vai ser introduzido à língua portuguesa. Então, nota, a língua portuguesa existia antes do indivíduo. E o indivíduo vai ter que entrar. Então, vem do exterior para o indivíduo. E o que é a característica de generalidade, que às vezes é a que mais confunde? A característica de generalidade diz respeito, que para aquela sociedade, aquilo, é algo comum, ou algo pertencente à maioria, das pessoas, ou é uma moralidade pertencente a grande parte dos indivíduos daquela sociedade. Como no caso da língua portuguesa, todo mundo, ou a grande parte das pessoas falam a língua portuguesa.
Outro conceito importante para Durkheim é o conceito tipo de sociedade. Muitos enquadram Durkheim como funcionalista. Por que funcionalista? Porque ele vai entender a sociedade como um organismo vivo. O que é esse organismo vivo? Pense tipo em mim aqui, ó. Eu sou um organismo vivo. Cada tipo órgão do meu corpo não tem uma funcionalidade? Então, tipo, e todos precisam trabalhar conjuntamente para que eu continue sobrevivendo e sobrevivendo de maneira adequada? Então é isso que o Durkheim vai falar. Ou essa é uma das maneiras de se entender como o Durkheim, tipo, entende a sociedade. Por isso que ele é enquadrado por alguns como funcionalista. Outra forma de se entender também, tipo, no Durkheim, a sociedade, é entender via reinos morais. O que é isso, pessoal? A sociedade seria tipo esse grande círculo aqui, composto de diversos reinos morais, nas quais cada reino moral seria inculcado ou seria responsável de formar o indivíduo dentro de uma dada moralidade. O método durkheimiano, como que é esse método durkheimiano? É um método advindo das ciências duras, que eram ciências que eram reconhecidas na época do Durkheim, e o Durkheim, como estava tentando reconhecer a ciência como uma área propícia, específica de conhecimento, o Durkheim vai se apropriar desse método da ciência dura para tipo, derivar, para entender as sociedades. Então, qual que é o método? Observar e experimentar. Então, observação e experimentação não é próprio dos métodos das ciências mais duras, por assim dizer, como a química, a física e assim por diante. Então, ele vai buscar isso. Ele fala assim, a gente tem que observar a sociedade e, na medida do possível, experimentar as coisas nela. A fim de extrair o quê? A fim de extrair relação de causas e efeitos. A partir de uma determinada causa, tem determinados efeitos. Para chegar ao quê? Para chegar em leis que regem a vida social. Tudo bem, pessoal? Então, o Durkheim sempre vai falar isso. E como que eu vou fazer isso? Para o Durkheim, sempre partindo das sociedades mais simples às sociedades mais complexas. Tudo bem, gente? E um outro conceito importante para o Durkheim seria o conceito de anomia. O que é esse conceito de anomia? Eu sempre brinco com meus alunos, troque o conceito de anomia durkheimiano pelo conceito de problema social, ou pelo mau funcionamento da sociedade. Então, a anomia no Durkheim vai ser aquele indivíduo que está tipo, funcionando não adequadamente, ou aquela sociedade que não está funcionando adequadamente. Então, tá aí. Aí foi alguns dos conceitos chaves aí, que eu selecionei para vocês a respeito do Durkheim. Voltamos aí. Outra questão aí que tipo, tivemos algumas... uma série de dificuldade na resolução. O que eu vou fazer, pessoal? Está aí a questão, tem uma imagem aí na questão. O que eu vou fazer? Eu vou procurar na questão lá, tipo, o último período, para tipo, eu ver o meu comando da questão. Nesse caso aqui, ó, a gente vai começar lendo a questão, por assim dizer, por aqui. Porque aqui é que vai dar o meu comando, aquilo que vai ser perguntado para mim, lembra? Então vamos lá. A dominação de uma mãe sobre a filha, como no caso mostrado, também pode ser classificada no sentido weberiano como uma dominação de caráter. Então o que está perguntando aí? Deu uma imagem de uma mãe, tipo, muito provavelmente dando uma bronca, uma lição, alguma coisa na filha, que aqui não vem ao caso. E ele está perguntando o que para vocês, pessoal? Está perguntando a respeito do caráter, ou da tipologia de dominação. Tudo bem, pessoal? Vindo isso, vamos ler a questão agora. Eu vou fazer o quê? Essa imagem representa uma mãe exercendo uma dominação no sentido weberiano sobre sua filha. Comumente associado esse tipo de dominação a um caráter tradicional, ou de caráter tradicional, que é uma forma de dominação, que é o quê? Seguindo um conjunto de valores e de normas que aquela sociedade já estava posta. E vai lá, baseando no respeito aos mais velhos ou aos pais. Tendo isso em mente, o que ele está falando assim, ó, tradicionalmente ou comumente, a gente associa a dominação de uma criança aos adultos, ou à mãe, assim por diante, a uma dominação ou ao respeito aos mais velhos e aos pais. E ele está falando lá. Contudo, a dominação de uma mãe sobre a filha, como no caso mostrado, também pode ser classificado, quer dizer, para além do que foi classificado já como uma dominação tradicional, no sentido weberiano, como uma dominação de caráter.
E agora a gente vai lá ler as nossas alternativas. Vou direto na alternativa? Nunca, gente. O que eu vou fazer? Eu vou lá, tipo, vou reler o meu comando, para daí sim eu ir lendo cada alternativa, tudo bem? Então, qual que é o comando dessa questão? A dominação de uma mãe sobre sua filha, como no caso mostrado, também pode ser classificada, no sentido weberiano, como uma dominação de caráter carismático. A filha pode gostar da mãe, que é isso que traz o caráter carismático da dominação, ou aquele algo que eu não sei o porquê, mas me leva a seguir aquele indivíduo? Pode ser, já que a criança não gosta de sua mãe e faz coisas inapropriadas. Nota, pessoal, eu não sigo alguém por gostar dela ou por caráter carismático, que eu tenho uma afeição por ela, e eu estou falando que eu não gosto dela. Então a própria questão se contrapõe. Então não pode ser essa alternativa. Vamos continuar resolvendo a questão. Vamos lá. A dominação de uma mãe sobre sua filha, como no caso mostrado, também pode ser classificada no sentido weberiano como uma dominação de caráter tipo legal, racional, já que tradicionalmente os pais podem exercer a dominação sobre os filhos. Nota, quando eu estou falando de dominação de caráter legal, racional, não necessariamente segue a tradição. Quando a gente está se referindo à dominação tipo legal, racional, a gente está falando propriamente do segmento das leis. Então, nota, de novo, apesar de ele colocar uma tipologia de dominação no sentido weberiano, que é a dominação de caráter legal, racional, a explicação do que é essa dominação de caráter legal, racional, está equivocada. Então, também não podemos considerar essa. E ele vai continuar lá. A dominação de uma mãe sobre sua filha, como no caso mostrado, também pode ser classificada no sentido weberiano como uma dominação de caráter classista. Nota, não é que o Weber não discute classe, não. Isso aí é um equívoco dos alunos. O Weber discute classe social, sim. Discute classe social, discute estamente, assim por diante. Inclusive, ele tem um importante texto discutindo, classes sociais e estamento. Mas, de qualquer forma, quando a gente está falando de tipologias de dominação, essa questão das classes sociais não vão entrar. Então, eu não posso considerar. Eu não posso considerar. Essa questão já tem um erro na partida dela. E vai continuar lá, já que a mãe pertence às classes superiores, tendo o direito de dominar as inferiores. Nota, a alternativa também é equivocada. Tudo bem? Porque, primeiro, classe, ou quando as três tipologias básicas de dominação weberiana, não se baseiam em classe social. E ele vai continuar lá. A dominação de sua mãe sobre sua filha, como no caso mostrado, também pode ser classificada no sentido weberiano como uma dominação de caráter social, já que a mãe representa o fator coercitivo durkheimiano. Aqui, pessoal, foi construída uma salada de fruta, matrizes teóricas diferentes de entendimento. Então, essa daqui também a gente pode descartar. Por quê? O Weber não vai ter como objeto o fato social. O fato social é o objeto privilegiado do Durkheim, não do Weber. Então, essa aqui também está equivocada. Sem contar que dentro das tipologias de dominação, não existe a tipologia de dominação que a gente pode falar aí de dominação tipo social. Tudo bem, pessoal? E a última alternativa aí, a dominação de uma mãe sobre sua filha, como no caso mostrado, também pode ser classificada no sentido weberiano como uma dominação de caráter legal racional, já que legalmente os direitos e também os deveres do pai sobre os seus filhos estão garantidos em Constituição. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, essa dominação que eu estou chamando de caráter legal, racional, que os pais podem exercer sobre os filhos, está prevista em Constituição. Então, está prevista em lei. Então, é a nossa alternativa correta. O que vai nos levar ao quê? A entender que, naquela questão ou nessa questão trabalhada, a grande questão ou grande temática colocada é entender que uma dominação de caráter legal, racional, tem como base as leis das sociedades.
Olha a letra do professor, que maravilha, hein? Eu sempre costumo brincar com meus alunos. Sabe qual que é a diferença da letra minha feia para a letra de vocês feia? A minha vocês vão perguntar e eu vou responder o que está significando. A letra de vocês feia na prova vai ser 0, porque o examinador não vai conseguir entender. É uma brincadeira, mas vamos seguir o barco aí. Aí, pessoal, eu preparei também para vocês alguns conceitos chaves aí weberianos. Então vamos lá, pessoal. Dentro dos conceitos chaves weberianos, o primeiro conceito que vocês têm que entender aí, sem dúvida alguma, é o conceito de ação social. O que é esse conceito de ação social? Aí está uma citação, inclusive, do Economia e Sociedade, para vocês acompanharem. Mas esse conceito de ação social, no sentido weberiano, é aquela ação que eu faço levando em consideração a ação do outro, pessoal. Então, por exemplo, estou lá dirigindo o meu carro. Muitos perguntam, nossa, mas para que eu dou seta? Por que eu dou seta quando eu estou dirigindo o meu carro? Por que eu faço essa ação, que é uma ação propriamente social no sentido weberiano? Para que a pessoa que está vindo atrás de mim tenha clareza que eu vou precisar dobrar para algum dos lados, e assim ele precisa reduzir a velocidade e não vai bater atrás de mim. Então seta não é facultativo, galera. Quando vocês começarem a dirigir, por favor, utilizem as setas. Eu sempre brinco isso com meus alunos. E ele vai continuar lá. Um outro conceito-chave no sentido weberiano é o conceito de dominação. E o conceito de dominação do Weber é bem polêmico. Por quê? O que esse conceito vai falar? Chamamos de dominação a probabilidade de encontrar obediência para as ordens específicas, ou todas, dentro de um determinado grupo de pessoas. A dominação pode ser de 3 tipos. O que ele está falando? Ele está falando assim, ó, dominar alguém é o encontrar a probabilidade de obediência. Então, nota, eu tenho uma probabilidade, quando eu dou uma ordem de alguém, dele seguir ou não. Então, essa probabilidade vai ser tipo o que o Weber chama de dominação. E o Weber vai colocar mais. Como o principal conceito do Weber é o de ação social, se um indivíduo aceitar a dominação, aceitar a ordem, por exemplo, que eu estou dando para ele, significa que aquele indivíduo tem algum interesse por trás. Tudo bem? Ele tem um interesse por trás da dominação. Então, por exemplo, por que vocês vão lá assistir a aula de sociologia, por exemplo? Por quê? Vocês têm um interesse de passar nos diferentes vestibulares. Às vezes, aquelas aulas que a gente faz, tipo, no sábado de manhã, aquela aula extra e coisa e tal, vocês vão lá, tipo, na maior correria para assistir a aula. Por quê? Porque vocês gostam de mim, acham eu bonitão, legal, qualquer coisa do tipo? Lógico que não. É por quê? Porque essa dominação que a gente exerce de vocês, no sentido weberiano aqui da palavra, tem o quê? Um interesse por trás do indivíduo que está sendo dominado. Então é aí que vocês vão aceitar, tipo, ir lá assistir a aula e escutar o que nós professores estamos falando de maneira geral. E o Weber vai estipular 3 tipologias de ação. O que é tipologia? O que é o tipo ideal weberiano? O tipo ideal weberiano é aquela tipologia que, ou aquela categoria que não corresponde propriamente à realidade. Mas foi uma categoria desenvolvida pelo autor para fazer o quê? Para fazer com que ele, consiga analisar de maneira mais qualitativa a realidade. Então, vamos lá. Quais são as tipologias que a gente tem de dominação? A de caráter racional, legal racional, que é o quê, pessoal? Está baseada na legalidade das leis. As dominações de caráter tradicional, que é aquilo que eu brinco com meus alunos, o sempre foi assim, então está seguindo uma tradição daquela sociedade. E a dominação de caráter carismático, que é aquela dominação que a gente não sabe por quê, mas obedece às ordens. Eu sempre cito para os meus alunos. Vocês estão lá no showzinho curtindo, daí o cantor fala, ergue todo mundo a mãozinha, daí todo mundo ergue para um lado e para o outro. Vocês não sabem por quê, mas vocês estão lá, seguindo a ordezinha do cara lá, não é? Essa daí é a dominação de caráter basicamente carismático. E vamos continuar lá, seguindo a última questão aí para a gente resolver aí, que é uma questão do Enem 2010, e também que foi do ENEC, nesse último ENEC. Vou para o texto? Não. O que eu vou seguir? Lembra lá as orientações que eu falei. Eu vou ver o quê? Eu vou ver, a primeira coisa que eu vou ver é isso aqui, ó, que vai me dar a ideia geral a respeito do que vai tratar. Então está falando o quê? A natureza do espaço, técnica, tempo, razão e emoção. Nota, eu sei do que se trata a questão por aí? Não, mas me dá uma ideia por que caminho vai seguir. Está falando de natureza, está falando de espaço, está falando de razão e emoção. Me deu uma ideia por onde eu vou caminhar. O que eu vou ter que vir agora? Eu vou ter que vir aqui, ó. Tem que vir aqui no comando da questão. Falar o quê? De acordo com o texto,
Pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram e se expressam por meio... Agora, eu estou com clareza do que eles vão perguntar. Ó, o que ele está perguntando? Emergiram e se expressam por meio. Então, ó, está falando a respeito de movimento social e de algumas coisas. Vamos lá para o texto, pessoal. A poluição e outras ofensas ambientais, ainda que não tinham esse nome, mas já eram largamente notadas no século XIX, nas grandes cidades inglesas e continentais. E a própria chegada ao campo das estradas de ferro suscitou protestos. A reação antimaquinista, protagonizada pelos diversos ludistas, antecipou a batalha atual dos antiambientalistas. Esse era, então, o combate social contra as miasmas urbanas. O que é as miasmas urbanas? As poluições, pessoal. Poluição, essa palavra. E ele vai lá para o texto. O crescente desenvolvimento técnico produtivo impõe modificações na paisagem e nos objetos culturais vivenciados pela sociedade. Então está falando o quê? Nós, mediante o trabalho, intervimos na sociedade, alteramos esse meio, criando um meio propriamente humano, e é a respeito disso que ele vai querer saber. De acordo com o texto, pode-se dizer que tais movimentos sociais, nota, então aqui o movimento social não está naquilo que a gente achou inicialmente. Está em como? Está nas ações humanas. Emergiram e se expressam por meio. Vamos lá, pessoal. Toda vez que a gente vai resolver a questão, começamos pelo comando e vamos lendo as alternativas. Pode-se dizer que tais movimentos sociais, então os movimentos sociais que diz respeito à reclamação, os ambientais, a respeito da poluição que a gente tem causado no mundo e assim por diante, emergiram e se expressam por meio das ideologias conservacionistas, como milhares de adeptos no meio urbano. Não sei, está aí, está meio estranha. Só que nota, se é uma ideologia conservadora, não significa que eu vou fazer crítica, significa que eu quero conservar aquela sociedade, tudo bem? Então aqui já ficou meio estranho, vou marcar um xizinho aqui que eu não gostei dessa alternativa não. Vou continuar lá. Pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram e se expressam por meio das políticas governamentais de preservação dos objetos naturais e culturais. Nota, o que ele está falando? Ele está falando que lá, ou no começo do texto, são os indivíduos que criticam as questões ambientais, então não foram os governos. Vamos lá, pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram e se expressam por meio das teorias sobre a necessidade de harmonização entre técnica e natureza? Ele está falando de harmonização? Não, ele está falando da poluição ou da degradação que a gente causa no meio, então essa também não pode ser. Dos boicotes, opa! E comecei a ler errado. Pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram e se expressam por meio dos boicotes dos produtos das empresas exploradoras e poluentes? Não, está falando que as ações dos indivíduos que provocaram isso. E por último aí, a alternativa que nos sobrou, que é a correta, pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram e se expressam por meio da contestação e da degradação do trabalho e das tradições da natureza. Que é a que nos sobrou aí, que é a alternativa correta. Eu já estourei meu tempo, estão brigando aqui comigo, queria agradecer a todos pela atenção e chamar agora para ficar com vocês o professor Wilson, que vai dar continuidade na área de ciências humanas, trabalhando propriamente a filosofia. Brigadão aí, gente, boa prova e vocês vão chegar lá nos seus objetivos.